engenheiro de produção formado pela Poli, com MBA focado em administração pública pela Universidade de Yale. Ele é consultor em gestão empresarial e sócio-diretor da MGM Partners. Ele vai nos apresentar o caso Urbanias, Você Faz a Cidade, os impactos da Web 2.0 e da transparência no atendimento ao cidadão. Ricardo, a palavra é sua pelos próximos 30 minutos. Bom dia a todos. Eu queria agradecer também o convite do Roberto e a oportunidade de falar com vocês. Obrigado pela atenção. Antes de começar, eu queria perguntar se alguém já tinha ouvido falar do Urbanias antes. Alguém? Não. Alguém já usou Urbanias também antes? Não. Então tá joia. Antes de mostrar o site, porque acho que é a melhor maneira para a gente poder falar sobre o que é a ferramenta, eu queria um pouco contextualizar como que, um pouco, né, na linha do design thinking, em que contexto que ele foi pensado, né, em como que as coisas ao redor, assim, da evolução da sociedade, da tecnologia e das questões de governo se juntaram e fizeram com que eu começasse a desenhar essa ideia desse site. Bom, primeira coisa, uma coisa que me interessei sempre muito é a questão do capital social. Acho que capital social é um termo hoje em dia já bastante disseminado, assim como historicamente se evolui do capital em materiais, em equipamentos, para o capital industrial, e depois para o capital financeiro, e depois para o capital humano, né, para o capital intelectual. O capital social é a última fronteira, assim, em termos de desenvolvimento, em que você diz que o fato das pessoas se conversarem, se relacionarem, se confiarem uma nas outras, tem um valor, né? Tem um valor muito importante, e que essa confiança, essa reciprocidade faz com que a vida na comunidade, a vida nas instituições, elas podem melhorar, elas podem funcionar de uma maneira melhor e com menos custo, né? E o fato de você ter instituições mais fortes, né, você gera uma sociedade mais estável. E, inclusive, isso foi a tese de um prêmio Nobel de Economia, Douglas North, que diz que as instituições, né, instituições sólidas, confiáveis, estáveis, é a base de um desenvolvimento econômico de um país, de uma sociedade. Aqui, né, no Brasil, tem uma pessoa um prático do tema, que é o Augusto de Franco, que também está envolvido com alguns governos e prefeituras. Ele fala bastante sobre isso, tem bastante literatura. Nos Estados Unidos, a pessoa que mais se destacou, né, tem várias pessoas, mas o Robert Putnam também é um autor que esse livro é o livro que deu o destaque maior para o tema, que é o do Bowling Alone, né? Você dizia que antigamente, nos anos 50, 60, a sociedade americana ia jogar boliche junto, e que hoje, né, nos anos 90, o livro dele, a sociedade começou a via casos de pessoas indo sozinhas jogar boliche. Então, era uma evidência, né, talvez, de uma queda do capital social. E um caso interessante também destacar que o Alex de Tocqueville, né, um sociólogo francês, um século antes, em 1850, 60, também se tocou sobre esse assunto, né? Da França, ele foi para os Estados Unidos e ele vivenciou, ele experimentou uma série de situações em que ele falou assim, olha, a sociedade americana ela tem o lado comunitário tão forte, né? Ele chegou a presenciar uma situação em que houve uma batida em Boston, assim, de carruagens, e isso em 1800 e pouco. E aí ele falou assim, olha, as pessoas, em vez de levarem até o governo, até as instâncias públicas, as pessoas lá mesmo se reuniram, né, se discutiram, tinha pessoas da sociedade, conversaram e resolveram como que ia ser feito as questões de pagamento de seguros, de como que ia ser resolvido aquele problema. Então, o custo que isso, né, é um custo que deixou de acontecer por causa desse desenvolvimento. Bom, o segundo ponto é essa avalanche exponencial de informação, de conteúdo que a gente tem vivido. Então, você fala de um Facebook que tem, sei lá, 3, 4 anos e que já tem é o segundo ou terceiro país, você contando o número de usuários, né, mais de 500 milhões de usuários. Você tem a quantidade de informação que circula hoje, né?
e a velocidade, né? Quantidade e velocidade. Então, você tem milhares de contas de SMS circulando diariamente. O mundo todo você tem mais oferta, uma quantidade enorme de informação em uma velocidade muito elevada. Isso faz com que as pessoas também modifiquem os seus comportamentos, as relações se modificam. E o Did You Know é só um exemplo, não estou aqui com um vídeo, mas é um exemplo que você vê fácil no YouTube, que mostra essa avalanche de informações acontecendo, né, com vários exemplos. E aqui vou dar um exemplozinho que é o que isso impacta em nós, né, nas pessoas. Então, eu tenho lá meu trabalho, né, para dividir minha atenção. Eu faço as minhas viagens a trabalho, pessoalmente. Eu tenho os meus livros para ler, de trabalho ou não. Tenho a família para cuidar. Eu tenho os meus amigos para me relacionar. Namorado, namorada, esposo, esposa. Eu tenho cursos para fazer. Eu tenho que passar pelo trânsito, né, que me consome horas. Aí eu tenho o meu Orkut, YouTube, aí já está meio desatualizado, Facebook, Twitter. Eu quero acompanhar o futebol também. Aí tem os RSS que eu assino, SMS, quer dizer, novela, Big Brother, quer dizer, eu fico num estado de estresse. Aí eu pensei um termo em inglês também, overwhelmed, né, que você fica, como está a figurinha aí, né? Nossa, tanta coisa, né? Você quer ler um monte de livro, você quer fazer um monte de coisa, você não consegue lidar com tudo isso. Isso é um ponto. Aí o segundo ponto, a questão dos incentivos, que quem estuda economia conhece bem, que foi também destacado um pouquinho mais com esse livro do Stephen Levitt, que é o Free Economics, em que ele fala que tudo que as pessoas fazem, quer dizer, o livro ele mostra com dados, ele busca dados para provar, para tentar descobrir por que as certas situações ocorrem, se desenvolveram de uma maneira específica. Então, ele pega lá dados desde para descobrir coisas ocultas. Então, luta de sumô, né, ele consegue ver através de apostas e de resultado de lutas de sumô no Japão, que existe grande evidência que muitos resultados são manipulados, né? E ele fala bastante, né, no livro, e todo economista fala, que as pessoas, todo mundo, para coisas pequenas ou coisas grandes, elas fazem ou deixam de fazer as coisas, de tomar atitude, né, sempre pesando no custo-benefício, né? Qual que é o meu benefício em tomar certa atitude, fazer alguma ação, e qual que é o meu custo em relação a isso? Então, quer dizer, a gente está, teoricamente, na inércia, e a gente vai à ação de que maneira? Com esses incentivos que podem ser físicos, financeiros, emocionais, racionais, culturais, espirituais, de diversas naturezas. Um exemplo, né? Então, pegar um biscoito ou pegar um bolinho no café da manhã. Por que você vai pegar um biscoito? Bom, estou com fome, né? É a motivação principal, teoricamente, né? Mas você também pode pegar um biscoito porque, né, no supermercado, ele está com preço atraente. Então, é um fator que chama atenção, né? Aquela etiquetinha destacada, laranja. Eu quero pegar um biscoito, eventualmente, para fazer parte de um grupo, né? Todo mundo come aquele biscoito, é interessante eu participar desse grupo. Autoestima, né? Então, de repente, eu comer esse biscoito vai me fazer mais... Eu vou ficar mais esbelto, bonito, saudável, pelo menos imaginar isso. E da mesma forma, você tem os desincentivos, né? Você tem as coisas que fazem você deixar de tomar ação. Da mesma forma, os mesmos tipos, né, podem ser... Então, por exemplo, você tem uma distância muito longe, né, até eu pegar o biscoito, né? Então, puxa, até eu cruzar esse caminho todo é muito difícil. Pô, tem um impeditivo aí, tem um lacre, né, tem um pote. Então, até eu abrir tudo isso, eu já vou pensar duas vezes. Tem muita opção, eu me fico confuso qual que eu vou escolher. Está muito alto, né, a distância. Tem a minha consciência dizendo, olha, não vai comer esse biscoito porque você pode passar mal, e vai engordar. Bom, e aí qual que é a nossa proposta? Então, dessa questão dos incentivos, dessa quantidade excessiva de informações e da questão do capital social, isso foi se moldando, e aí veio a ideia do Urbanias, que seria uma maneira de tentar mudar essa balança, né, de os desincentivos pesando para eu tomar ação em relação à minha participação como cidadão, munícipe, na melhoria da minha cidade, do meu estado, né, mudar essa balança para fazer com que ela penda
para que os incentivos prevaleçam, os incentivos positivos, e a gente tome a ação. Então, a nossa ideia era, a gente está hoje com uma ferramenta específica que a gente vai mostrar, que é a ferramenta de comunicação entre o cidadão e o órgão público, que é como se fosse nada mais é do que um SAC, né, um serviço de atendimento ao cidadão, que tem na prefeitura, tem em outras, só que de uma maneira mais Web 2.0, né, com mais recursos. E hoje tinham outras ideias também, que é desse filtro, é o seguinte sentido, de você tem uma série de, voltando ao exemplo do biscoito, você tem uma série de opções, o biscoito está lá, distante, com barreiras, então vamos fazer com que, né, a gente traga, selecione um pouco dessa quantidade de informação e fala assim, olha, essa informação aqui, olha, está pronta para você, está mais fácil de ser consumida, a gente tira as barreiras para que fique mais fácil, né? A gente pega lá e traz o biscoito até o cidadão, até a pessoa, para que fique mais fácil dele lá consumir a informação. Tá? Então essa é a ideia. Aí fazendo uma analogia ao atendimento da população, né, em geral, e aqui estou falando com funcionários públicos, né, acho que a grande maioria, eu entendo completamente, tenho a visão sistêmica de todas as dificuldades, mas e eu acho que eu vou mostrar aqui não é a maioria, não é sempre que isso acontece, mas é uma visão generalizada que a população tem dos serviços públicos, né? Ele já comentou aqui de ineficiência, até de preguiça, enfim, todos esses contextos. Então, aí a mesma figurinha, né? Então, olha, vou ligar no 156, né? Aí começa. Está ocupado. Deixa eu transferir a ligação para o departamento correto. Ah, não é esse aqui, deixa eu transferir para o correto. Bom, aí você fala com uma pessoa, às vezes, olha, você não sente aquela vontade de te atender bem. Às vezes falta conhecimento, olha, não sei direito, deixa eu ver, deixa eu ir atrás. Mas, olha, eu não tenho poder, não posso fazer nada, infelizmente. Aí a resposta demora, a resposta é insuficiente, né? Ou às vezes nem respondem. Né? Isso eu acho que é comum. Então, de novo, né, o cidadão fica meio órfão aí em relação ao que ele pode, como ele pode se relacionar com o governo, né? Com o governo, seja municipal, estadual, federal. Então a nossa ideia é a mesma coisa, a ferramenta é uma tentativa de fazer com que esse contato seja um contato mais facilitado, né? Em que ele tenha mais, pegando um pouquinho na carona aqui, seja mais desejado, né? E que seja uma experiência mais interessante para o cidadão. Para que ele volte, então, a tomar iniciativa, ele possa sair do estado um pouco letárgico, um pouco forte, mas acomodado, né? Que eu acho que o brasileiro, ele não desiste nunca, etc., tudo mais, mas acho que ainda, né? Acho que até por todas essas condições de dificuldades, ele não toma a ação que ele poderia tomar. E no sentido, e aí o nosso slogan, que é a gente acredita, né, voltando para a questão do capital social, que as pessoas fazem a cidade, quer dizer, e fazem o governo também. O governo, óbvio que depende de bons governantes, etc., mas se você tem, assim como você tem consumidores, né, exigindo produtos melhores e fazendo com que as empresas queiram evoluir no desenho de melhores produtos, melhores serviços, o cidadão ele tem que ter esse papel para poder fazer com que os governos melhorem. Aí eu vou passar para o site. Bom, basicamente, como eu falei, é uma ferramenta em que o cidadão entra, é um saque em que o cidadão entra com a sua demanda e a gente hoje em dia, isso é um piloto que a gente está fazendo, a gente hoje intermedia a demanda recebida e encaminha isso para as devidas secretarias ou empresas da prefeitura e a gente coloca também o retorno, né, a resposta do órgão público. Então, só subindo um pouquinho, a gente tem aqui tem um ponteiro, não? Com luz, não? Não, né? Mas tudo bem. A gente tem aí em cima, né, na barra horizontal, a gente separou em editorias ou em temas, né? Então, acessibilidade. Esse Nota Fiscal Paulista até nível estadual, é uma iniciativa... obrigado. Então, Cidadania Fiscal é uma iniciativa de uma empresa interessada em promover a cidadania fiscal, no sentido de fazer com que as empresas elas
emitam a nota fiscal, a importância disso. Segurança, lixo e poluição, trânsito, ruas e calçados, ônibus, metrô. E aí teve uma desconfiguração do teclado, acho que por causa da projeção, outros temas diversos. Aí você descendo um pouquinho, basicamente ele gira em torno do mapa, né? Porque quando o usuário ele coloca a demanda dele, ele tem que colocar onde que está acontecendo o problema. E esse problema vai aparecer aqui no mapa. Então você tem pontos vermelhos que são problemas que ainda não foram resolvidos e pontos verdes que mostram que o problema já foi resolvido. E aí eu vou fazer um parênteses e falar mais um pouco do site, mas qual que é, até um pouco em relação à possibilidade que o site permite, né, de uso, tanto para o cidadão como para os governos. Qual que é a diferença de uma ferramenta dessa para uma ferramenta como o Reclame com a Sua Cidade, do Jornal da Tarde, ou a Jovem Pan, né, ou o SPTV da Globo, né? A diferença é que o SPTV mostrou, óbvio, atingiu muita gente, acabou aquilo lá, pode ter um resultado, mas é aquilo, né? Quem viu, viu, quem não viu, não viu. Jornal, quem leu naquele dia, tomou ciência e tudo bem. E mesma coisa para o rádio, escutou tal. Agora a internet, é um repositório que está lá, pronto para ser consultado a qualquer momento. Então você consegue ter um histórico, né? Você consegue ter a busca de tudo que está acontecendo, o que aconteceu, né? E como isso foi tratado, atendido. Então, em termos de transparência, né, o que a gente pode gerar a partir disso? Aí eu vou pegar um exemplo que saiu há pouco na Exame, que eu estava um pouco por fora, mas o Contas Abertas, né, acho que acabou de lançar o índice de transparência, né, a ONG Contas Abertas. E aí, na reportagem do Exame que eu estava lendo, por acaso, estava dizendo que está havendo uma competição entre os estados para que eles fiquem melhor pontuados no ranking para mostrar, olha, o estado de São Paulo no caso está em segundo, atrás do governo federal, é o melhor estado com um portal de transparência. E aí essa competição, ela assim como no mundo, né, das empresas, ela é saudável porque faz com que é um fator de motivação, que empurra, seja governantes ou funcionários, o governo como um todo, para inovar, para poder melhorar. Então, uma das ideias que a gente tem, que a gente ainda não tem ainda uma base de dados, a gente está elaborando isso, é fazer uma comparação entre qual subprefeitura que é ou mais eficaz em resolver um problema, solucionar um problema, qual subprefeitura é a mais rápida, subprefeitura ou outros órgãos, né? A CT, tem órgãos que funcionam, não transdisciplinares, mas que funcionam para transversais. Obrigado. Então, o que acontece? Você consegue identificar, olha, quanto tempo, né, um órgão ou uma subprefeitura demora para atender a sua solicitação. Muitas vezes demora só para atender. Quanto tempo demora para solucionar? E aí você tem uma questão, olha, óbvio que solucionar, tem alguns problemas, e a gente teve bastante experiência com isso, são complexos, né? Uma coisa é tapar o buraco. Outra coisa é você conseguir identificar um problema de um estabelecimento comercial que não joga o lixo, em frente ao seu estabelecimento para poder fugir da taxa do lixo. Então ele vai para uma rua escondida e joga no meio da madrugada um monte de lixo. Então você tem problemas de todos os tipos, né? Mais pontuais, problemas mais complexos que envolvem são multidisciplinares, porque não é só um problema de lá físico, de tapar, de consertar uma lâmpada, mas a gente consegue enxergar isso. Outro aspecto então você consegue ver eficácia, eficiência, e você pode comparar, olha, qual subprefeitura está melhor. E aí você consegue falar assim, olha, por que uma está mais rápida do que a outra? Né? Não deveria, né? Ou deveria, você tem equipes diferenciadas, você tem infraestrutura que muda para fazer com que esse resultado aconteça? Sim e não, né? Pode passar para outra linha? Aqui é um caso só para ilustrar. Eu não falei um pouco ainda da ferramenta, né? A ferramenta, na verdade, é assim. Desculpa, põe para a terceira aba, e depois a gente volta para essa. Aqui é como o usuário, ele vai cadastrar o problema. Então ele vai escolher ali o tema, né? São esses temas aqui de cima. Aí ele coloca um título na sequência para sua reclamação, para sua demanda. Coloca a data,
Aí coloca o local, aí ao adicionar vai abrir o mapa e você vai colocar onde que exatamente está acontecendo na cidade. Aí um pouco para a esquerda, você pode inserir fotos e inserir vídeos, né? E, além disso, você pode compartilhar, acima do mapa você pode compartilhar nas redes sociais. Então, você pode colocar no Twitter, colocar no Facebook, Orkut, etc. Então, é a ideia de mobilização do capital social, em que você, olha, o meu problema, quando chega na prefeitura, é um problema de uma pessoa só. Agora, se é um problema de 100 pessoas, ele é um outro problema, ele ganha uma outra dimensão. Aí, voltando para a segunda binha, aqui você vê um caso de uma pessoa, essa Fernanda, pode descer até o texto, por favor, que colocou um problema de carro abandonado, né, na Pompeia. Aí, pode descer, por favor. Aí ela colocou uma foto e mais para baixo tem um vídeo, né? Já se fala, né, o ditado de que uma imagem vale mais que 1000 palavras, um vídeo então muito mais. E isso fez com que a gente passou para a subprefeitura da Lapa especificamente, e ela estava lá tentando resolver. E aí quando a gente passou, talvez pelo vídeo, talvez porque a gente também é um órgão, é considerado um órgão de mídia, as pessoas foram lá no dia seguinte, já retiraram o carro, né? Então, é um exemplo do potencial que uma ferramenta dessa tem. Tem outros, eu não sei se aqui tem muitos comentários, mas tem alguns outros tópicos que as pessoas comentam, aí tem, é verdade, e reforçam, né, o problema. Olha, aí tem alguns comentários aí sobre o caso. Bom, aí voltando aí pro quarto agora a gente pode ir pro quarto. Aí complementando, aqui a gente estava mostrando até agora a parte do front-end, né? A linguagem técnica é a parte da frente que o cidadão olha. Agora a gente tem também a parte do back-office, que é a parte de trás, em que a gente utiliza, né? E o que a gente enxerga de possibilidade que um governo poderia utilizar, né? O Urbanias é uma experiência, um projeto piloto, mas a gente entende que prefeituras e também governos, né, podem utilizar uma ferramenta dessa de atendimento ao cidadão, que tem esses recursos da Web 2.0, de fotos, vídeos, imagem, mapa, geolocalização, apoios e comentários. E da parte de trás, o que acontece? A partir do momento que eu tenho a transparência na frente, eu também tenho a transparência atrás, né? O prefeito, ele pode saber exatamente quantas demandas chegaram hoje, na semana, no mês, por a região, por tema, né? Quantas daquelas foram resolvidas, foram respondidas, né? Então você tem uma ferramenta de gestão que permite que a administração funcione melhor, né? É óbvio que para implementar algo como o Urbanias ou com essa ferramenta, você tem que passar por um processo de desenho, né? Entender sistemicamente que existem pessoas que vão operar, tem pessoas que vão receber as respostas, tem pessoas que vão atuar, pensar sistemicamente, tem o software, como que você vai parametrizar ele e assim por diante. Mas o importante aqui é mostrar que existe o fato da transparência. Tem um ponto que vocês poderiam levantar e dizer, olha, mas como é que faz, né? Eu vou colocar um negócio desse na minha prefeitura, não vou nem falar de São Paulo, que é ultra complexo, gigante e tal, mas uma prefeitura lá de 100 mil habitantes ou 50, poxa, os meus adversários podem utilizar isso contra mim? Podem, é verdade, né? Mas quais são os ganhos que você pode ter com isso, né? Eu acho que a partir do momento que a pessoa, o cidadão, sente que tem um espaço aberto, né, eficiente de comunicação, ela vai se sentir mais dona da sua rua, da sua cidade, né? Existe uma questão assim, nem todo cidadão, às vezes a gente gosta de dualizar ou criar situações mais dicotômicas para ficar mais claro de o bonzinho e o malzinho, né? O governo é ruim, o cidadão é o bonzinho. Mas tem muito cidadão que é uma parcela pequena que vai lá e destrói o orelhão, né? Que já não existe mais, urina na rua, ou enfim, milhares de coisas, né? Os problemas muitas vezes surgem daí. Então, o fato de não criar uma sociedade policial, né? Mas saber que esse sistema de freios e contrapesos, né, de check and balances, das pessoas saber que, pô, eu não posso fazer o que eu quero, né? Então, e a transparência ela permite isso, né?
Então, o fato de você ter uma ferramenta dessa numa cidade, num estado, ele aumenta essa autoestima das pessoas, aumenta a sensação de que a cidade é minha, que eu não posso... Pô, se no metrô eu não jogo lixo, né, e na minha casa principalmente, por que eu jogo na rua, né, o cigarro e assim por diante? E do lado do governo, a questão de se existe, né, acho que você comentou, né? Existem algumas pessoas que têm predisposição a ser preguiçoso, existe em qualquer área, em qualquer empresa, né? Mas se você não tem cobrança, se não tem um sistema que funcione, se não tem, seja meritocracia, reconhecimento, comunicação e uma série de fatores, as pessoas tendem a se acomodar. Se você tem uma ferramenta que mostra, olha, entrou uma demanda aqui, ó, eu sou coordenador da área de tapa-buraco ou de iluminação e assim por diante, eu consigo saber exatamente o que está acontecendo, né? E essa transparência, ela inibe, seja ineficiência, seja corrupção e assim por diante. Bom, basicamente é isso. Acho que vou deixar aberto aí, não sei se tem tempo aí para perguntas, mas acho que esse é o recado. Não sei se alguém quer ver alguma coisa a mais, estou à disposição. Obrigado. Ricardo, muito obrigada aí pela sua palestra. Não é bem uma pergunta, mas eu queria fazer um comentário que a sua palestra suscita para mim. Quer dizer, esses novos mecanismos, né, sobretudo um exemplo desse como o seu site, voltado para questões, né, da cidade, a vida, na verdade não é bem a cidade, mas é a vida na cidade, não é? E você colocou uma coisa que eu acho muito importante, quer dizer, você imagina, quer dizer, a escala de uma cidade como a qual nós vivemos, São Paulo, né? A diversidade de situações, de públicos, de conforto, de bem-estar que as várias camadas têm nessa cidade, né? Ou de desconforto, né? E mal-estar. E você fez uma colocação importante. Eu acho que esses mecanismos, por exemplo, um site como esse, primeiro, em que o cidadão possa se expressar. Segundo, o fato de você ter um fator em que você localiza uma demanda específica. Terceiro, que você pode criar uma quantificação e saber se é um problema isolado, é um problema que eu exemplifico N situações similares de muitas pessoas enfrentando, né? E o fato importante que você colocou para mim é o seguinte, quer dizer, na verdade, o estágio evolutivo de uma sociedade não é uma questão só de governo, é uma questão de toda uma civilização, né? Então, esses mecanismos permitem, primeiro, que o cidadão se sinta ouvido, então ele poderá ser mais participante, ele cria um link, dizer, eu sou ouvido, eu tenho opinião, eu quero dar minha opinião. Se eu tenho, até uma cidade como São Paulo, dificuldades de interação pessoal, interpessoal, por conta de trânsito, de horário, de uma vida sobrecarregada, esses mecanismos me permitem, né, essas redes todas me permitem estar presente, encontrar pessoas com os mesmos interesses, com as mesmas afinidades ou com as mesmas reclamações. Então, seriam esses os comentários que eu queria fazer, porque realmente eu acho isso uma coisa muito importante, né? Não só para nós, quer dizer, uma comunidade técnica aqui, mas como cidadão, de você encontrar meios em que você se expressa e você interage num mundo maior, desde coisas pequenas, locais, até coisas, digamos, de grande escala e que podem ser, vamos dizer, somadas e vistas por quem está gerindo como administrador público ou outros. Deixa eu aproveitar, agora que eu vi que eu estou com o microfone ligado, né? Eu estava desligado o tempo todo. Duas coisas, né? Uma, eu falei que a nossa intenção é melhorar, facilitar, né, esse acesso ao biscoito, né? Então, se vocês parassem para pensar, o site ele também não é a coisa mais fácil do mundo, né? Então, o que a gente está pensando, né? Na verdade, assim, já está desenvolvido, né? Um aplicativo para os smartphones, né? Então, a gente está para lançar um aparelho em que você, opa, estou na rua, vi um problema, foto, classifica o que é, né? E já envia para a prefeitura. Isso, né? Há menos de um ano tem uma empresa que já tem um contrato com uma prefeitura lá no Vale do Silício, em São José, que faz isso, né? E justamente pelo que você comentou, que é a prefeitura ela enxerga um valor para você. Você tem mais olhos trabalhando para você, você identifica mais rápido problemas, e você tem também justamente a capacidade de fazer análises.
Por que de repente surgiu mais grafite, né, numa região, né, numa data, numa região, né? O que isso pode me dizer? Então você consegue analisar, né, um pouco de questões sociodemográficas que impactam a cidade, né? Então de repente você teve um evento, sei lá, pegar um exemplo, não sei se é banal, mas um jogo no Pacaembu, aí você vê que sobe o número de você aqui, né, de problemas de segurança ou de vandalismo, né? Eu falei Pacaembu, que é um estádio municipal neutro, né? Não falei do, como é que chama? Estou chamando agora do Corinthians, né? Tem um Itaquerão, tem outros apelidos menos carinhosos, né? Bom, então é isso, quer dizer, tem o aplicativo do iPhone e tem o aplicativo do iPhone. Na verdade, assim, a gente chegou a conversar também com a operadora, né, de celular, porque você não precisa ter o smartphone, né? Você tem no menu básico, você consegue em qualquer celular, isso na Índia, né? A Índia é muito avançada em relação a tecnologias, até para governo usando telefone, porque o SMS lá é o telefone, o celular e o SMS é muito utilizado. Então, você dá, olha, você tira a foto, né, você coloca qual que é o menu de temas e você já manda lá para aquele número e já chega no governo. Então, isso é perfeitamente factível. Tá funcionando? Bom, estou eu aqui de novo, né? E eu gostei muito da apresentação sua, muito legal e de novo, casou um pouco com a situação, porque eu trabalho na Fundação Procon, né? E até no seu slide ali estava 156, lá é 151, né? E você imagina, agora eu vou defender um pouco a fundação, né? São 600 funcionários no máximo, né? Para dar conta, que tem estagiários e tudo, para dar conta de São Paulo, 10 milhões, não sei. Quer dizer, é um negócio que é absurdo, nem que a gente fizesse 10 vezes o que tem lá no Procon, não ia dar conta. Então, o Procon já há muito tempo vem usando vários tipos de mídias, né? Seja por carta, atendimento no poupa-tempo, várias, e-mail, um monte, né? E o problema, na verdade, eu acho que eu também sou engenheiro de produção. A gente tem que olhar o gargalo do negócio, né? Porque eu acho excelente ter uma maneira de você poder mandar mais fácil as demandas do cidadão. Mas primeiro precisa enxergar o gargalo do negócio. Uma das coisas que eu achei interessante lá no Procon, vou fazer um pouco de propaganda lá do Procon, que está numa situação meio apertada, é que no começo do Procon, eu fiquei sabendo, eu não tenho tanto tempo assim lá, o Procon esclarecia dúvidas até das pessoas que iam lá. Então, ninguém sabe, bom, estou com um problema, meu vizinho está me perturbando. Vai lá no Procon e, bom, mas não é aqui, né? Você vai. Então, já era uma postura que eles têm, não, encaminha para cá, encaminha para lá, que é aquela questão de realmente o cidadão saber, bom, aonde eu reclamo? Não reclama de tudo no Procon, né? Vai reclamar no lugar certo, mas tem que saber onde reclamar. Então, eu acho muito positiva a sua iniciativa. Eu concordo, acho que, como eu comentei, para implementar algo desse gênero, você tem que pensar em processos, pessoas, tecnologia, organização, né? Gargalos. Alô, Paulo Maia, da Secretaria da Fazenda, parabéns pela palestra. Você no seu site você demonstrou formas inovadoras da população fazer a reclamação. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o outro lado. Como que você faz o relacionamento com o governo? Se é inovador também ou se é através de meios tradicionais? Eu queria que você falasse a respeito disso. Não é inovador porque a gente ainda não tem a comunicação formalizada, né? O inovador seria você ter o link direto com o governo.
O que a gente faz é, a gente entra no saque, a gente não quer furar a fila de ninguém, então a gente entra no saque, que é a ferramenta tradicional, mas a gente também utiliza, como eu falei, a gente é um órgão da internet, então considerado de mídia, então a gente também fala com a assessoria de imprensa, né? Então a gente entra, cadastra no site e fala com a assessoria de imprensa. Então, e é um problema, né, que eu acho que é um desvio que muitas reclamações que chegam através de órgãos da mídia sejam resolvidos com mais celeridade, né? Saiu na Globo, saiu na... Entende-se, né? Mas não deveria ter não deveria ser assim, né? Mas a gente acaba também utilizando um pouco desse mesmo benefício. Oi. Bom, vocês são um caso de iniciativa da sociedade civil para um serviço público, né? Então eu queria que você contasse um pouco mais da experiência de ter essa iniciativa e como é que é da possibilidade de viabilizá-la e esse modelo de negócio, se vocês têm convênios com prefeituras, como é que vocês lidam com isso? Legal. Na verdade, assim, quando eu estava criando o Urbanias, algumas pessoas falaram, não, olha, cria como uma ONG, né? Como uma OCIP, porque você pode conseguir recursos mais fáceis de fundação, etc. E eu e tinham 2 sócios, digamos assim, capitalistas, né? Ou que me ajudaram a viabilizar, colocar o site de pé. Falaram, não, vamos criar uma empresa, porque a empresa tem várias possibilidades para uma ferramenta como essa. Então, exemplo, a gente tinha algumas outras funcionalidades além dessa, né? Uma delas até está ligada ao trânsito de São Paulo. Era uma ferramenta, que a gente estava falando de filtrar a informação, era pegar a informação da CET, né? Jogar no banco de dados atualizado recorrentemente. Do outro lado, o cidadão escolhendo o que ele quer, rotas e dias e horários que ele quer receber essa informação. Ele cadastra isso, ou ele cadastra antecipadamente, ou ele pede na hora e recebe a informação. Quer dizer, a informação você tem lá disponível, mas o acesso a ela era complicado. Então a gente teve isso e a gente acabou focando nessa ferramenta atual. Em termos de modelo de negócio, a gente tem algumas possibilidades. Uma é oferecer esse serviço para governo, prefeituras, estados. Tem um grande banco se interessou muito pela proposta em virar um patrocinador. A gente, por muito pouco, não fechou, estamos conversando ainda, mas principalmente porque em termos de, seja responsabilidade social, corporativa e todos esses termos, é uma maneira de mostrar que você está apoiando um projeto que tem um benefício potencial claro de melhorar tanto a gestão pública, a participação dos cidadãos, transparência, assim por diante. Na verdade, assim, é uma dificuldade nossa, a gente está batalhando pela sustentabilidade, a gente conseguiu uma subvenção da FINEP. Então, o pessoal gosta de falar mal de governo, mas o FINEP, através do Ministério da Ciência e Tecnologia, tem programas de subvenção para projetos ligados à inovação. Acho que o Estado de São Paulo também tem, se eu não me engano. A gente recebeu uma subvenção que está ajudando a gente sobreviver aí por um bom tempo. A gente tem uma estrutura bastante pequena, né? Então a gente está trabalhando nessa linha, seja de patrocínio, né, um patrocínio de longo prazo, uma parceria de longo prazo, ou oferecer o serviço para prefeituras e governos. Obrigada, Ricardo. Agradecemos muito a sua palestra, a sua participação.